Então aqui, isso aqui é o que o INEP mais gosta, disparado. É o que eles mais gostam. Isso aqui vocês têm que ir para a prova sabendo o que eles cobram disso aí. Então, paciente que chega com isso aqui, ó. Hipertimpanismo, depois de um trauma, com turgência jugular, hipotensão, murmúrio abolido, isso é pneumotórax hipertensivo. O diagnóstico aqui não tem que ser raio-x. Se vocês virem na prova lá um raio-x com pneumo gigante, na prova está errado, que não era para pedir na prova. Na prática não, na prática a gente pede para ver, mas na prova não pode. Isso aqui, o diagnóstico, na prova ele é clínico. Na vida real a gente sabe que não é assim, né? Zoada no pronto-socorro, não tem como eu ver se realmente tem um hipertimpanismo, é gente gritando. Aqui é no mundo ideal. No mundo ideal, na prova, o diagnóstico ele é clínico. Aí, se perguntar conduta, tratamento, não é toraxentese, tratamento. Tratamento mesmo é drenagem. Se ele perguntar a imediata, aí é que vocês vão marcar toraxentese. Isso aqui também mudou, porque antigamente tinha a diferença entre segundo e quinto, hoje é quinto, pode ser um ou outro, tanto faz. Mas antigamente tinha essa questão de ser criança ou não, segundo, quinto, hoje tanto faz um ou outro, mas a drenagem tem que ser no quinto. Drenagem tem que ser no quinto. E aí, isso aqui pega muita gente. Por quê? Ó? Muita gente não dá valor a isso aqui, ó, murmúrio abolido. Porque isso aqui vai fazer vocês diferenciarem dos três, que é pneumo hipertensivo, hemotórax, tamponamento. Tem questão que bota que o paciente tem hipofonese de bulha. Qual é o diagnóstico? Cuidado. Isso aqui é pegadinha que vai cair de novo. Vocês têm que olhar para o murmúrio, ó, porque se não estiver pegando nada de murmúrio estiver ok, aí eu vou pensar em tamponamento. Se tiver alterado ou abolido ou submaciço, é que eu vou pensar em pneumo hipertensivo ou hemotórax. Então, ó, olhei o murmúrio. Olha só, para você acertar a maioria das questões. Que o concorrente vai errar esse vídeo aqui, ó. Presta atenção. Peguei um paciente de trauma de tórax. Aí eu vou olhar isso aqui, todo mundo acerta, ó. Hipertimpanismo, turgência e hipotensão, todo mundo sabe, entre aspas, que é pneumo hipertensivo. Só porque quase ninguém olha para isso aqui, ó. Se o murmúrio tiver abolido, não tem murmúrio, é que eu vou pensar no pneumotórax, porque aqui não tem nada entre a pele, a pleura dele está toda cheia de ar, não vai ver nada de murmúrio. Se tiver maciço, submaciço, é hemotórax. E se não tiver nada, aí é que eu vou pensar em tamponamento. Então, assim, ó, colocou lá, tem isso aqui, beleza, tem hipertimpanismo, turgência e hipotensão. Com murmúrio abolido, acabou. Isso é pneu hipertensivo. Se falou maciço ou submaciço, qual o diagnóstico? Hemotórax. E se não tiver nada, pode ser tamponamento. Então tem que ter cuidado com isso aí, porque vai ter, eu vou mostrar para vocês que tem pegadinha e teve muita gente que caiu. E ele pode desviar a traqueia para o outro lado. Então, aqui um paciente vítima de acidente de trânsito, revalida INEP 2024, não tem murmúrio. Aí tem um restante lá. Hipertimpanismo, desvio de traqueia, que é as outras manifestações do pneu. Então, se é pneumo hipertensivo, qual é a conduta imediata? Que está perguntando a conduta mais apropriada agora. Então, seria a punção no quinto e depois drenagem, que é o definitivo. Outra do INEP, que tem um DPLC e aí evoluiu com PCR, ou seja, deve ter estourado a bolha, né? Que aí fez uma ruptura de bolha, Bleber. Que pode ser por DPLC, pode ser por espontâneo mesmo, que a pessoa já tinha, sem ser por DPLC. E aí está com turgência jugular, não tem expansibilidade, tem timpanismo ou hipertimpanismo, ou seja, rompeu e fez um pneumo hipertensivo. Qual é a conduta? Vai adiantar cardioverter aqui? Não, tem que fazer a descompressão. Por isso que aqui é toraxentese no quinto. E depois, drenagem. Outra do INEP. Vítima de agressão física, turgência jugular, desvio de traqueia, está hipotenso, murmúrio diminuído, com hipertimpanismo. Então, isso aqui é pneumo hipertensivo. Qual a conduta?
Letra D. Tá fácil por enquanto, ó. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, colisão com automóvel. Desvio para a direita. Turgência jugular com hipofonese de bulha. Qual o diagnóstico? Óbvio que é tamponamento, né? Mas olha o murmúrio. Diminuição acentuada, então vai ser toracocentese. E o desvio de traqueia é o único desvio pneumotórax. Então, assim, ó, tem que ter cuidado porque tem hipofonese, que aí muita gente marcou letra C. A hipofonese de bulha é a de Beck. Aí, pericardicentese. Então tem que ter cuidado, porque tamponamento não diminui murmúrio não, ó. E nem dá esse desvio todo não, mas principalmente o murmúrio. Se o murmúrio está diminuído, ou é pneumo ou é hemotórax, um dos dois. Hemotórax não causa essa repercussão toda. Então tem que ter cuidado. Isso aqui foi pegadinha da banca, ó. Eu, se eu fosse criar uma questão, também botaria essa pegadinha bem aí. Muita gente marcaria C, como muita gente marcou e errou. Questão, essa aqui é para difícil. Difícil porque todo mundo foi induzido a marcar hipofonese. Isso até aluno profissional. Eu digo aluno profissional é aquele aluno que só vive para isso. Não vive para outra coisa, não tem internato, não dá plantão. E só vive para estudar. Esses que tem todo o tempo do mundo, mesmo assim é raro, porque isso aqui engana muita gente. Assim, a gente que trabalha com várias coisas, a gente é CLT, né? A gente, né, tá ali no meio da briga, a gente não nasceu de berço de ouro, né? Então aqui, ó, toracocentese porque aqui é pneumo hipertensivo. Outra do Inari, aí o INEP fez em 2025, o Enari fez em 2026, a mesma questão, aquelas que eles repetiram, mesma coisinha aí, toracocentese. O pneumo aberto, tipo, quando eles cobrem isso aqui, é para falar que foi uma ferida grande, acima de 2/3 da traqueia, geralmente é uma ferida aspirativa. Então, assim, o que eles querem que a gente marque é curativo de 3 pontas, para fazer aquela válvula, né? E depois a definitiva. Então, aqui tem uma questão pegadinha. Eu estou trazendo para vocês o feijão com arroz, todo mundo fala. Estou trazendo para vocês o que pode ser a mais. Então, aqui, depois que drenar, existe o fechamento da ferida. E aí, teve uma banca aí que ela colocou curativo em 4 pontas. E era a resposta. Por quê? Porque já tinha fechado. Então você vai fazer o curativo normal. Fecha, 2, 3, 4. Já fechou? Não está drenado? Curativo em 4 pontas. Que é o curativo normal. Aí, gente, que absurdo, como é que era um pneu aberto. Todo mundo sabe que é 3 pontas e botou 4 pontas. É um curativo. Você não fecha os 4 pontos aqui? Então, eu estou trazendo para vocês o que pode diferenciar. Porque 3 pontas, todo mundo dá certo. Isso aqui não diferencia ninguém. Isso aqui é o feijão com arroz, né? Então, tem que ter cuidado que eles podem, alguma banca maliciosa, colocar. Tipo assim, ó, você já drenou, né? E fazer o curativo em 4 pontas. Tá certo. Porque já fechou. Nessa ferida aqui que fechou, você pode fazer o curativo normal. Ó, presença de ruído a cada movimento respiratório, ferimento aberto, com ruído, ou seja, está dizendo que é um ferimento grande, para a gente pensar em pneumo aberto. Então, esse aqui é curativo de 3 pontos e depois coloca o dreno. Esse aqui, ferimento grande, ó, 6 centímetros, dá muito mais que 2/3 da traqueia, né? E está diminuindo a sensibilidade sem murmúrio. Qual seria a conduta? Mesma coisa, curativo de 3 pontas. O pneumo simples, geralmente que eles cobram em prova, é em relação quando não drenar, que geralmente é um pneumo pequeno, de 20% a 30% do hemitórax.
Então aqui é tão pequeno que não deu nem para ver, nesse pneuma aqui. Então finjam que tem um pneuma aí, né? Porque realmente aqui está difícil de ver. Então o que a gente vai fazer aqui é não drenar, fazer só observação, oxigênio. Mas se for fazer transporte aéreo ou for fazer ventilação positiva, aí tem que drenar porque ele vai aumentar. Lá em cima por conta da descompressão e na ventilação porque você está jogando ar lá dentro, pressão positiva. Aí as únicas indicações de drenar seriam essas duas. Então aqui, ó, o que não está de acordo com a TLS 11, 6PE, que gosta de inovar, né? Mesmo assintomático, tem que ser drenado. Não, se for pequeno, que é o simples, só se for transporte ou for entubar. Se for 40%, por exemplo, já não entra como simples. Não, aí 40% já é grande, aí teria que drenar mesmo. Aí chama pneumotórax, como é que seria o termo? Não, pneu mesmo, é o único que a gente chama de pneumotórax só. Só pneumotórax. Porque tem o simples, que é menos de 30, tem o hipertensivo, que está causando alteração, desvio, tem o aberto, que é o grande, e tem o pneumo, que é o pneumo mesmo, pneumotórax, Mas que não é simples. que não é simples. É o pneumo não simples. O hemotórax é o que eu estou falando para vocês, que tem que atentar para a questão do murmúrio abolido, MACE 6, que eu estou falando para vocês. Abolido é para concorrência se esse aqui sair daqui. Porque a gente espera que os nossos slides fiquem por aqui entre a gente, né? Mas eu sei que sai. Para a gente vai marcar maciço sobre maciço. Se tiver lá, a gente vai já pensar imediatamente em hemotórax. Então, MACE 6 a percussão, murmúrio abolido, hemotórax. E aí a conduta seria drenagem torácica. Isso aqui o ATLS está tirando, viu? Isso aqui o que a gente sempre, desde o meu tempo lá que eu me preparava para a residência, isso aqui sempre foi clássico, de 1.500 de imediato, que seria a definição de hemotórax maciço, ou de no mínimo 200. Aí vai de 200 a 300, 200 a 400, por 2 a 4 horas. Isso aqui era a indicação clássica de toracotomia, porque era a definição de hemotórax maciço. Hoje a TLS mudou, e aí eles estão tirando isso aqui, ó. Só porque ainda vai cair, as bancas, elas nem sempre mudam. Tem banca que usa muito isso aqui ainda, mesmo banca grande. Mas hoje a indicação maior é necessidade persistente de transfusão. Então o paciente está instável, está precisando cada vez mais de transfusão sanguínea, seria a indicação de fazer toracotomia no hemotórax. Mas ainda cai aquele lá de baixo lá. Aqui, ó. Vítima de ferimento com murmúrio abolido à direita. Qual a conduta? Se for só murmúrio abolido com MACE 6, subMACE 6, qual o diagnóstico? Hemotórax. Qual a conduta? Drenar. Isso aqui é drenagem. INEP. Vítima de ferimento penetrante por arma de fogo no hemitórax. Abolição do murmúrio. MACE 6 a percussão. Se tem MACE 6, isso é hemotórax. Que não é maciço, qual a conduta? Letra B. Hemopneumo, drenagem no quinto. Tem o hemo e tem o pneu. Esse aqui, ele botou. Cadê? Não, é porque na verdade esse aqui tinha imagem. Esse aqui. Assim. Desconsidere esse aqui porque tinha imagem. Eu vou mandar para vocês. Tinha imagem que era. Tinha as duas coisas. Porque poderia ser, só olhando assim, poderia pensar também no hemotórax, no B, né? Isso aqui foi. Não foi anexado aí. Esse aqui, ferimento por arma de fogo do INEP. Ó. Nível do quarto espaço, tem murmúrio diminuído, tem MACE 6 a percussão. Se tem MACE 6, o diagnóstico é hemotórax. Qual a conduta? Tem que drenar. Não é toraxintese porque não é pneumo. Se fosse pneumo, ele botaria timpânico. Murmúrio vesicular abolido à esquerda. Tem 1.600 ml de sangue saindo. Ou seja, é um hemotórax que deixou de ser simples e virou um hemotórax maciço. Conduta
toracotomia, porque é um hemotórax maciço. USP Bauru, redução importante do murmúrio à direita, 1.800 ml de sangue saiu. Vocês estão vendo aí, ó. Muito sangue aqui. Outra com indicação de toracotomia. Revalida 2024, vítima de ferimento por arma branca, na região axilar, está hipotenso, taquicárdico, tem maciçez a percussão, tem maciçez, ó. Ou seja, eu poderia pensar no pneumotórax, né? Porque está instável, mas olha aqui, ó, maciçez a percussão. Se fosse pneumo, seria timpânico. Aqui é maciço. Conduta. Foi feita a reposição volêmica sem débito, né? Aqui ele está dizendo assim, ó, não é um hemotórax simples. Ele complicou. Ele complicou, ele tá instável, tá grave, tá com choque aqui grau 4, se a gente for classificar o choque. Tá sem débito urinário, ou seja, o rim já parou. Ele não é hemotórax, eu vou drenar aqui e esperar. Isso aqui está dizendo para mim que o sangue foi demais, ele perdeu muito sangue, aqui ele perdeu 40% da volemia. Ou seja, ele está dizendo assim, que está precisando de muito sangue, está precisando de transfusão persistente. Então aqui ele está dizendo em outras palavras que é um hemotórax maciço. Para a gente fazer toracotomia, muita gente marcou letra B, porque achou que era um hemotórax simples. Na verdade, aqui é um hemotórax grave, maciço. Aqui é o geral. Eles nem estão cobrando muito tamponamento, porque todo mundo já decora a tríade Beck, então não tem mais nem graça, né? Só tem graça naquele lá, que ele botou a tríade, ele botou hipofonese, mas tinha maciçez. Era bulhas diminuídas. Era diminuídas que para pensar em pneu. Porque se fosse maciçez, seria hemotórax. Então, nesse caso aqui, turgência, hipotensão, hipofonese, tríade Beck. O que eles podem complicar aqui é assim, ó. Ele vai perguntar assim, paciente evoluiu com tamponamento. Qual é o tratamento? Letra A, pericardiocentese. Vocês marcam? Não, porque pericardiocentese é só uma ponte. Se não der para fazer a toracotomia com reparo da lesão. É anterolateral. Então, aqui, ó, se perguntar assim, qual é o tratamento do tamponamento? Não é pericardiocentese, vai estar na letra A. Para o aluno abandonado responder. Marcar. Ele vai marcar. Ele diz, doutor, eu quero marcar. Pois marque. Não é toracocentese. Não é pericardiocentese. É toracotomia para reparar a lesão. A mesma coisa da toracocentese, né? Como se fosse um provisório. Então, aqui, ó. Outra do INEP, vítima de acidente, compressão tá instável. E aí, ele estava com a sistólica de 90 e caiu para 60. Qual é o nome desse sinal aqui? Ele teve queda do pulso sistólico. Ele teve queda da pressão sistólica. Com inspiração. Então, nesse caso aqui, a gente tem que pensar no pulso paradoxal, que gosta de estar presente no tamponamento. Então, é o pulso, famoso pulso paradoxal. Olha como é que está o murmúrio. Ou seja, para dizer que não é nem pneumo e nem hemotórax. Então, fiquem atentos a isso aí, porque vocês vão se diferenciar por um detalhe que ninguém olha. Ninguém olha isso aqui, não. Ó. Ninguém olha murmúrio, não. O pessoal quer saber dos clássicos, não. E erra. Então, aqui é pericardiocentese, porque eu estou pensando no tamponamento. Tem extensão de veia, né? Como que é o negócio do pulso paradoxal aí que você falou? Deu a queda. Queda de pelo menos, aqui, ó. Queda de pelo menos 10 de sistólica com a inspiração profunda. Porque aumenta o retorno, aquela coisa lá. Sim. É que ele não falou a inspiração da questão. Mas deu a entender que era. Outra que teve um ferimento por arma branca paraexternal, está com hipotensão, derrame pericárdico. Qual é a conduta? Está lá, pericardiocentese na letra C, né? Ele está perguntando qual é o
Passo. Letra? Vocês vão resolver na sala de trauma, como se ele estivesse parando. Ele está parando? Tipo assim, ó, ele veio com ferimento por arma branca na região de Zielder e está parando, está bradicardizando, está com o PA lá embaixo. Ele vai parar nos próximos minutos. Porque se for, aí a gente faz a anterolateral de emergência, né? Que é a reanimação de emergência. Só que tem o ATLS 11, que é o mais novo, ele diz que mesmo nesse de reanimação, não seria a reanimação interna, seria a externa primeiro. Essa é uma mudança nova. Mudança nova. É uma coisa nova que eles trouxeram. Eu vou chegar lá ainda, mas como aqui é tamponamento cardíaco e como não é de emergência, Ele respondeu a volume, né? Nesse caso a gente leva para o centro cirúrgico e faz a normal mesmo, que é a por esternotomia. Então, aqui, para você marcar toracotomia na sala de trauma, ele tem que chegar parando. Bradicardizando, com o pé lá embaixo. Tá dizendo assim, ó, ele vai parar nos próximos minutos. Porque se for e estar instável, aí a gente marcaria a letra D, que seria anterolateral, que é aquela da emergência mesmo. Mas tem a mudança. Antes de ir para essa toracotomia de reanimação, para fazer a massagem interna, a conduta hoje faz a externa, drena os dois lados. Se não resolver, aí é que vai para essa aí. Hoje pelo ATLS. Drena bilateral, porque pode ser um trauma, né? Chegou parando. Eu não tenho certeza se é um pneumo hipertensivo. Chegou grave, parando, bradicardizando. Aí antes de eu ir para a anterolateral, fazer toracotomia, para fazer reanimação interna, o ATLS diz hoje que a gente tenta a externa, drena bilateral, porque pode ser um pneu dos dois lados ou de um lado. Se não resolver, é que vai para a toracotomia anterolateral. Isso é o que está descrito. Então, é o que vocês vão levar para a prova. Então, quando que a questão vai querer que eu marque pericárdio ou centésimo, no caso? Só se tipo a medida imediata? Assim? Você perguntar que é imediata, provisória, aquela antes da definitiva. Mas se ele perguntar tratamento definitivo, é toracotomia, se for no tamponamento. Então, aqui, ó, ENARE 2025. Isso aqui, pedir anulação dessa questão, exatamente por conta do ATLS, porque aqui, ó, ele está com traumatismo torácico, contuso, está com tamponamento, está grave, pulso fino, pergunta mais indicada. Então, nesse caso aqui, eles botaram como toracotomia de reanimação de emergência. Mas, nesse caso, eu poderia tentar primeiro essa outra, pelo ATLS. Então, assim, as bancas nem sempre elas vão se atualizando pelo ATLS, não. Fazer A, no caso, né? Ou não? É porque, assim, ele perguntou a conduta mais apropriada. Se é mais apropriada, é a definitiva. Ele está perguntando assim, qual a conduta imediata? Porque se fosse imediata, a gente poderia marcar A, mas ele falou mais apropriada. Quando ele fala mais apropriada, é no mundo ideal. No mundo ideal, eu levo para o centro cirúrgico e faço toracotomia. Esse daí foi do FGV, professor? Foi. Esse tempo não tinha atualizado não. Tinha não. Foi bem no limite já. Agora essa aqui, ó, foi anulada. Olha o que o INEP perguntou. Foi vítima de acidente, aí tinha escoriação na parede, bolhas hipofonéticas, está instável, está bradicardizando, quase parando, hipotenso, e ele teve uma parada, evoluiu para a parada, logo após a entrada. Então essa seria a indicação. Nem seria clássica, porque a gente esperaria mais um ferimento penetrante, que aí seria penetrante, e logo em seguida ele evolui para a parada lá no pronto-socorro. Mas aqui, ele evoluiu para a parada, eu suspeitei aqui de um tamponamento, ele parou. Então, o que vocês marcariam aí? Hoje seria qual a resposta? Hoje seria B. Hoje seria B. Assim, ó, teve um ferimento, chegou parando e parou.
massagem externa, drenagem bilateral. Se não resolver, aí faz a toracotomia anterolateral, na sala de trauma. Agora, se a banca colocar isso aqui, se ela colocar, vai anular de novo, porque já anulou. O pessoal conseguiu botar a referência lá, que ainda estava na transição ainda, foi um negócio assim. Essa questão da drenagem e da massagem externa foi mais recente agora. Aí anularam por conta disso. Porque antigamente seria realmente letra A, né? Toracotomia e fazer a massagem interna. Mas se botarem de novo, aí é aquela coisa. Eu marcaria hoje. Se fosse hoje, eu marcaria B. Porque é o que está na TLS e aí eles têm que seguir, tem que seguir o que está na literatura mais atual, né? Ó. E outro, esse aqui é uma questão que é clássica. Teve um acidente, está com alargamento do mediastino. Qual é a principal hipótese? Tem que lembrar de lesão de aorta. Ó, lesão de aorta, o que a gente vai encontrar aqui, vítima de trauma, é alargamento do mediastino, geralmente acima de 8, perde o contorno aórtico, desvia a traqueia ou tubo para a direita. Se for pedir um exame, é anjo TC, porque vai conseguir detalhar melhor a aorta. E se for uma banca mais específica, o INEP não vai cobrar isso aqui, mas se for o USP da vida, pode cobrar classificação da lesão aórtica, grau 1 e 2, que a gente vai tratar com beta-bloqueador, para tentar deixar o paciente 100%, ou seja, com a frequência abaixo de 100 e a PA sistólica abaixo de 100, que é para não aumentar o sangramento. E se for grau 3 ou 4, aí seria o tratamento cirúrgico. Tem uma classificaçãozinha aqui que eu não trouxe aqui, porque é muito específico, que geralmente isso aqui é cobrado em prova de R3. Então, para a gente não compensa muito detalhar nesse momento. E tem um detalhe que o paciente está com a lesão de aorta, é uma lesão aqui que é perto desse ligamento arterioso, porque essa parte do ligamento arterioso, ele fica segurando a aorta e o rasgo vem para o outro. Então, ele rasga aqui, uma parte vem segurando o ligamento vem segurando e ela rasga do outro, por conta do trauma. E aí, o grande detalhe eu tenho até 24 horas para fazer esse reparo, e aí se o paciente tiver, por exemplo, um trauma abdominal, qual que eu trataria primeiro? O trauma abdominal ou a lesão de aorta, principal vaso do corpo, que está com hematoma tampando, porque 80% morre no evento do trauma. 20% sobrevive. Esses 20% que sobrevivem, que fica ali um trombo tamponando, ele tem uma bomba relógio no peito e ele tem 24 horas para poder resolver. Nessas 24 horas, se ele tiver outro trauma, eu vou tratar primeiro outro trauma. Então, se tiver laparotomia, eu faço a laparotomia. Se tiver drenagem histórica, faz drenagem. E aí depois, em até 24 horas, no mundo ideal, que a gente sabe que não, mas na prova é o mundo ideal, no mundo ideal, primeiro eu trato as outras e depois eu trato a parte cardíaca. Então, nesse aqui, alargamento de mediastina e prova em trauma, tem que marcar lesão de aorta. Outra aqui, ferimento por arma branca no tórax, está entubado, está estável. E aí a lesão é essa aí. Tá com a faca, eu queria que apagasse a luz bem aqui, só para a gente conseguir, só a primeira aqui para a gente conseguir ver, que essa aqui acho que é a última. Vocês estão conseguindo ver a faca aí bem na região external, né? A pergunta é, tira ou não tira a faca? A pergunta aí, a pergunta aí é o que retira a faca ou não tira? A letra A, né, para pegar o interno marca, o interno marca. Mas é um pensamento intrusivo. Você já sabe, né? Faz logo a toracotomia, o paciente está estável, né? Faz a janela pericárdica, ou eu posso avaliar melhor com algum exame. Aí, porque eu lembrei só disso aqui, né? O interno de medicina chegando lá o paciente lá no polo trauma, senhor, quantos cômodos tem em casa? O interno gosta
essa arrumação bem. Mas, então, nesse caso aqui, o interno sempre sofre bullying, né? É incrível. Então, nesse caso aqui, pedi um TC para poder avaliar melhor a lesão. Então, a gente vai finalizar aqui e agora a última parte de preventiva, que é melhorzinha para a gente, que é mais rápida, para a gente ir para o simulado.